Olá! Hoje nosso grupo irá falar sobre a cinemática. Olá, meu nome é Renan, eu vou falar sobre distância e deslocamento. Bom, eu vou começar a falar sobre dois conceitos, de distância e deslocamento. Embora a gente ache que distância e deslocamento são a mesma coisa, na verdade não são. Em algum momento a distância e o deslocamento podem coincidir, mas eles não são a mesma coisa e não são obrigatoriamente iguais. Então, vou começar com o seguinte exemplo, em que a distância é igual ao deslocamento. Imagine que eu saia de um ponto A e vá para um ponto B por uma trajetória retilínea. Nesse caso, a distância e o deslocamento vão coincidir, porque eu tomei o menor caminho possível do ponto A até o ponto B, que é uma reta. Agora, se por acaso eu fizer este mesmo trajeto por outro caminho, um caminho curvo, por exemplo, o que mudou? A distância ou o deslocamento? Quem mudou foi o deslocamento, pois ela com certeza é bem mais longa, mas quando você chegar no ponto B, o deslocamento vai ser o mesmo, pois ele toma como referência o ponto de partida. Já a distância não, pois ela é efetivamente o espaço percorrido ao longo do teu caminho. Como pelos dois caminhos eu saí de A e cheguei em B, não importa o caminho que eu tomei. O resultado acabou sendo o mesmo. O deslocamento foi o mesmo. Então, a principal diferença é essa, que a distância é o espaço efetivamente percorrido pelo caminho e o deslocamento é o quanto tu deslocou em relação ao ponto de referência. Para a distância, a gente usa a letra D e para deslocamento a gente pode usar tanto ΔS quanto ΔX. Ok? ΔS significa variação da posição. Essa é a letra que a gente vai usar para representar a posição aonde o veículo está localizado no espaço, e delta significa variação. Sempre que aparecer delta na frente de alguma variável, significa variação daquela variável. No caso aqui, a posição significa variação de posição. E quando se fala em variação, se fala de final. O valor final dessa variação menos o valor inicial. Então, quando se fala de ΔS, está na verdade se falando da posição final menos a posição inicial. Aí com isso, você vai saber quanto foi o deslocamento. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma posição inicial valendo SI igual a 5 metros. O carro tem um certo deslocamento e atinge a posição final SF igual a 15 metros. Qual foi o deslocamento? O deslocamento foi a posição final menos a posição inicial. O ΔS, então, é o deslocamento que vai ser o 15 metros menos 5. Significa que o veículo se deslocou 10 metros. Esse movimento aqui é chamado de movimento progressivo, porque o veículo progrediu nas posições. A posição dele aumentou. Sempre que o veículo se movimentar pelo lado direito, ele vai ter movimento progressivo, ele vai ter velocidade, ou seja, positiva, maior do que zero. Desta maneira, que informa para a tua equação que o movimento foi progressivo. Também vejo que no exemplo o deslocamento dele coincidiu com a distância e vai dar o mesmo valor, pois esta corrida também foi 10 metros. Mas vamos ver uma situação em que, embora o movimento seja retilíneo, distância e deslocamento não coincidem. O veículo vai sair da posição 10 metros e vai executar um deslocamento até a posição 30 metros e vai retornar à posição 15 metros. Então, qual foi a distância efetivamente percorrida? Ou seja, o espaço percorrido. Primeiro, ele fez um trecho de 20 metros, do 10 até o 30. E depois ele ainda retornou 15. Ele percorreu mais 15 de espaço para voltar. Então, no total, ele andou 35 metros. Mas agora, qual foi o deslocamento efetivo? Lembrando que
O deslocamento é sempre do ponto de partida, posição inicial. Em relação ao ponto de partida, o deslocamento foi posição de chegada menos posição inicial, que foi 15, e posição inicial 10, resultando em um deslocamento efetivo de 5 metros. Porque em relação ao ponto de partida e o ponto final, ele só se afastou 5 metros. Não importa todo o caminho que ele fez. Para o deslocamento, só interessa de onde ele saiu e aonde ele chegou. Já para a distância, todo o caminho importa, ou seja, você só vai somando. Agora, para concluir, vou fazer mais um exemplo, em que o veículo parte da posição inicial 45 metros e vai se deslocar até a posição 20 metros. Então, qual vai ser o deslocamento? Nessa situação, o deslocamento vai ser sempre na mesma ordem, final menos inicial. Então, o deslocamento vai ser 25 metros negativo, ou seja, o movimento foi de retorno, que se chama retrógrado ou regressivo. Neste caso, sempre que ele for retrógrado, ele é menor que zero e vai estar se movimentando para a esquerda. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a velocidade média instantânea. Fala galera, de volta para mais um vídeo de física e o assunto é velocidade, diferentes conceitos de velocidade. Velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea. A ideia de velocidade é que ela é o espaço percorrido em determinado tempo. Por exemplo, usando a unidade que a gente está mais habituado no nosso dia a dia, que é o quilômetro por hora. Vamos supor que o veículo tenha velocidade de 72 quilômetros. O que significa essa informação? Como é que eu leio essa informação? Como é que eu leio essa unidade? Significa que se o veículo andar 1 hora e passar um tempo, 1 hora de tempo, o veículo vai percorrer uma distância e vai se deslocar 72 quilômetros. Ele vai percorrer um espaço igual a 72 quilômetros. Se passar 2 horas, ele vai percorrer 72, mais 72 vai percorrer 144 quilômetros. A unidade oficial do SI, do Sistema Internacional de Unidades para Velocidade, é o metro por segundo. Por exemplo, usando a mesma lógica, só que com outra unidade, 20 metros por segundo. Reparem que só mudou de quilômetro para metro de hora, para metro por segundo. Então, o veículo que está a 20 metros por segundo, se passar o tempo de 1 segundo, ele vai percorrer uma distância de 20 metros. Se passar o tempo de 2 segundos, ele vai percorrer uma distância de 40 metros, 3 segundos, 60 metros. E por aí vai. Então, essa é a ideia de velocidade. Assim que eu interpreto a informação, o significado físico dessa informação, 20 metros por segundo e 72 km por hora. Bom, para entender os diferentes conceitos de velocidade, a gente vai fazer isso a partir de um exemplo. O exemplo é o seguinte: vamos supor que eu vou iniciar uma viagem sobre uma estrada e vou sair da posição inicial, SI igual a 0 km. Eu vou chegar na posição S igual a 150 km. Saiu meu veículo aqui e ele vai ir e voltar. Então, ele vai sair da posição inicial 0 km, vai viajar até a posição 150 km e vai voltar para a posição 0. A ida leva 2 horas e a volta leva mais 2 horas. Então, o tempo total de viagem são 4 horas. Vamos para o conceito de velocidade. O primeiro conceito de velocidade é a velocidade escalar média. O que é um escalar? Escalar não é um vetor. O escalar não está preocupado com direção e sentido, está preocupado só com o módulo, só com o valor.
A velocidade escalar média não está preocupada se o veículo está para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, ele só quer saber o espaço total percorrido. Ele não quer saber o deslocamento. Então eu vou usar a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Pelo meu exemplo, a distância total percorrida pelo meu veículo é de 150 na ida e 150 na volta. Eu somo as duas distâncias porque o espaço total absoluto percorrido pelo veículo foi de 300 km. 150 na ida e 150 na volta, num tempo de 4 horas, no intervalo de 24 horas. Então, minha velocidade escalar média foi de 75 km por hora, ok? Então, a velocidade escalar média não está preocupada com a direção e o sentido do movimento. Se for ida ou volta, não interessa. Pega o espaço total percorrido, soma ele, divide pelo tempo total que o veículo levou para percorrer essa distância e você calcula a velocidade escalar média. Esse é o primeiro conceito. Agora vamos falar sobre a velocidade vetorial média, ok? Velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é, na maioria das vezes, simplesmente chamada de velocidade média. Não tem o termo vetorial, se é uma velocidade vetorial, quer dizer que essa velocidade é um vetor, ou seja, direção e sentido são importantes. Eles são importantes, eu não vou ignorar o caráter vetorial da velocidade. Não é só o valor. Tem essa setinha em cima do V porque indica que essa é uma grandeza vetorial. Agora eu não vou usar mais a distância, o espaço percorrido. Eu vou usar o conceito de deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, porque o deslocamento nem sempre vai coincidir com a distância percorrida. No meu exemplo, não coincida. Olha só a minha distância. Tínhamos visto antes que tinha sido 300 km. Foi 150 e voltou 150. Andou um total de 300 km. Mas o meu deslocamento é medido em relação ao ponto de partida, o quanto eu me afasto do ponto de partida se eu sair da posição zero. Fui até o 150, voltei para o zero. Quanto que eu me desloquei em relação ao meu ponto de partida? Eu não me desloquei nada, então meu deslocamento é zero. E nesse caso, a minha velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média, foi de 0 km por hora. Porque agora estou levando em consideração a direção e o sentido do movimento quando eu vou para a direita. Eu adiciono posições. Agora, quando eu vou para a esquerda, eu subtraio posições. Então, eu adicionei 150, subtraí 150 e por isso o resultado deu diferente da minha velocidade escalar média. Geralmente, a velocidade escalar média é a rapidez com que o espaço é percorrido. A velocidade vetorial média leva em consideração a direção e sentido. A velocidade escalar é a que a gente mais usa no dia a dia. Essa primeira velocidade que eu calculei aqui é o conceito mais utilizado no dia a dia. Porque no nosso dia a dia não se preocupa se foi ida, se foi volta, vê o quanto eu dou, vê o tempo total, divide um pelo outro e você tem a velocidade escalar média. Esse conceito de velocidade escalar média, inclusive, é o que mais vai aparecer nas questões, juntamente por ser o conceito mais utilizado no nosso dia a dia. O outro conceito de velocidade é a velocidade instantânea. Qual é a ideia de velocidade instantânea? Vamos voltar aqui para comparar com a velocidade escalar média. Quer dizer então que este veículo, vamos supor que 150 km foi uma viagem de ida e volta para a praia. Quer dizer então que o veículo andou o tempo todo 75 km por hora? Quer dizer que mesmo quando ele sai da garagem, que ele arranca, ele está a 75 km por hora?
anda na cidade a 75 km por hora, entra na estrada a 75 km por hora, passa no pardal, passa na lombada eletrônica, passa no posto da polícia, passa no pedágio sempre a 75 km por hora? Claro que não. Essa é uma média. O quanto a velocidade foi na média ao longo desse movimento. Velocidade instantânea é aquela velocidade que vale para um veículo ou para um único instante. Se eu for pensar o seguinte, a minha média deu 75 km por hora. Agora, se eu olhar para o velocímetro do carro, sempre que eu olhar vai estar marcando 75 km por hora? Não vai. O carro vai ter velocidades diferentes em diferentes instantes de tempo. A velocidade, quando é medida no velocímetro, quando eu olho para o velocímetro, estou fazendo uma marcação da velocidade instantânea, porque ela vale para aquele instante, mas não quer dizer que vá ser a mesma no instante seguinte. Por exemplo, o carro vem a 100 km por hora. E quando passa na lombada eletrônica, reduz a velocidade para 80 km. O que a lombada eletrônica registra, os 80 km por hora, é a velocidade dele no instante que passou pela lombada eletrônica. Não era 80 antes de passar e não quer dizer que vai ser 80 depois de passar pela lombada. Então, esse é o conceito de velocidade instantânea. É a velocidade que vale para aquele instante, não é obrigatório que seja para outros instantes. Esses são os 3 conceitos que podem aparecer nas suas questões de velocidades: velocidade instantânea, velocidade escalar média e velocidade vetorial média, sendo que entre eles, o que é mais comum de se usar no dia a dia é a velocidade escalar média, porque é simplesmente tudo que andou dividido por todo o tempo que levou para percorrer esse trajeto, independentemente se for para a esquerda ou se for para a direita. Olá, eu sou a Tamires e eu vou falar sobre a aceleração. Eu sou Tamires e hoje eu vou falar sobre aceleração para te ajudar a estudar um pouquinho sobre o Enem ou para qualquer outro vestibular do país. E na física, acelerar tem a ver com modificar a velocidade. A aceleração, além de ter a ver com a variação de velocidade, ela também tem a ver com o intervalo de tempo que levou para essa variação acontecer. Como, por exemplo, vamos supor 2 carros partindo do repouso da velocidade zero. Um Fusca e uma Ferrari vão atingir a velocidade de 100 km por hora. Vamos fazer uma suposição de que o Fusca vai atingir 100 km por hora. A diferença gritante entre os dois é que, embora os dois atinjam 100 km por hora, a Ferrari vai conseguir chegar no 100 no tempo muito menor. O Fusca vai chegar nos 100 km por hora, mas vai levar mais tempo. Aí eu te pergunto, quem desenvolveu maior aceleração? A Ferrari, porque quanto menor é o intervalo de tempo, maior é a aceleração. A aceleração é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Quanto menos tempo leva para ganhar essa velocidade, maior é a aceleração. Se a gente for organizar essas dependências da aceleração, modificar a velocidade menos o intervalo de tempo, numa equação para definir, a gente vai chegar na seguinte expressão: a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. A aceleração diretamente proporcional à variação pela velocidade inversamente proporcional ao tempo. É importante ressaltar que, na verdade, essa equação ela calcula a aceleração média, porque ao longo desse trajeto em que o Fusca e a Ferrari aceleram, a aceleração deles não foi a mesma. A velocidade pode ter mudado de maneiras diferentes. Então se define a aceleração média, que vale para todo o trajeto. E quando é a unidade que se usa para medir a aceleração? Vamos deduzir ela. A velocidade no Sistema Internacional
de universidades se mede em metros por segundo. O tempo em CI se mede em segundos. A unidade da aceleração deriva da fórmula onde eu estou dividindo os metros por segundo da velocidade pelo segundo do tempo. Isso é uma divisão, fração, é a de cima copiada vezes a de baixo invertida, vai dar 1 metro por segundo vezes 1 sobre segundo. Metro vezes 1 é metro, segundos vezes segundos é segundo ao quadrado. Está aqui a minha unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Agora, o que significa essa unidade? Como é que eu interpreto? Como é que eu leio metros por segundo ao quadrado? Quando eu vejo isso no problema, que interpretação eu tenho que fazer dessa informação? Para isso, vamos pegar um exemplo de número para facilitar a nossa vida. Vamos supor que eu tenha um veículo que, partindo do repouso da velocidade zero, desenvolve a aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa 5 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade vai variar 5 metros por segundo. Vamos completar a tabela para ver se a gente entendeu. Eu tenho na minha tabela o tempo em segundos para esse veículo e a velocidade do veículo em metros por segundo no tempo zero. Porque ele, partindo do repouso, a velocidade é zero. Um segundo depois, se a cada segundo a velocidade varia de 5, a velocidade vai ser 5. 2 segundos depois, a velocidade vai ser 10 e 3 segundos depois, a velocidade vai ser 15. Nesse exemplo aqui, eu não me preocupei com o fato da aceleração ser um vetor. E se ela é um vetor, ela tem que ter sinal positivo ou negativo, que vai depender do sinal adotado por meu referencial. Como assim? Geralmente nos estudos do movimento retilíneo, a gente adota o nosso referencial. Quando estamos na horizontal, os vetores que apontam para a direita são positivos e os vetores que apontam para a esquerda são negativos. Uma coisa muito importante que a gente vai discutir sobre o sinal é a questão do movimento acelerado e do movimento retardado. Qual a diferença entre os dois? O movimento acelerado é aquele movimento em que o módulo da velocidade aumenta e significa então que o veículo vai ser cada vez mais rápido. Se o movimento for retardado, popularmente como movimento desacelerado, o que vai significar é que o movimento retardado é aquele em que o módulo da velocidade diminui, então a velocidade estará cada vez mais devagar, independente dele estar indo para a direita ou dele estar indo para a esquerda. O que o sinal da aceleração tem a ver com isso? É aquele erro muito comum em que a física acha que a aceleração negativa sempre está associada com movimento retardado. É um equívoco pensar que a velocidade diminui, a aceleração obrigatoriamente é negativa. Não é assim que funciona. Vamos falar aqui do movimento acelerado com o seguinte exemplo. Tem um veículo com o referencial com a direita positiva que está andando com a velocidade para a direita, portanto positivo. Ele vai efetuar uma ultrapassagem, então ele está andando com uma velocidade constante. Então ele vai querer aumentar a velocidade. Ele pisa mais forte no pedal para acelerar e vai produzir com isso uma aceleração que também é horizontal para a direita e, portanto, de acordo com o referencial, também é positiva. A velocidade do veículo vai aumentar, quer dizer que desenvolveu um movimento acelerado. Mas vamos supor aqui
esse mesmo veículo na mesma situação de ultrapassagem, mas ao invés de estar indo para a direita, ele está indo para a esquerda. Então o sinal da minha velocidade era negativo. No momento em que ele pisa no pedal do acelerador para efetuar a ultrapassagem, ele produz uma aceleração também para a esquerda e, portanto, negativa. Esse veículo vai ficar mais rápido ou vai ficar mais devagar? A aceleração é negativa, mas ele fica mais rápido. O módulo da velocidade vai aumentar, porque sempre que a aceleração e a velocidade apontarem para o mesmo sentido, a velocidade do veículo em módulo vai aumentar. Não importa se ele está indo para a direita ou se ele vai estar indo para a esquerda. O que importa é, se a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, a velocidade em módulo aumenta para ficar mais rápido. E fica mais rápido. E quando é que a velocidade diminui? Tem um veículo com referencial para a direita positiva. O veículo está andando para uma certa velocidade para a direita, então a velocidade está positiva. E de repente o motorista pisa no freio. Isso produz uma aceleração para a esquerda, portanto negativa. Como podemos ver, a velocidade do veículo diminui, porque a aceleração tem sinal oposto ao da velocidade. A mesma situação nos invertendo o sentido. Eu posso ter, se o veículo está andando para a esquerda, sua velocidade era negativa. Quando o motorista pisa no freio e imprime uma aceleração que é para a direita, portanto positiva. Quando ele pisa no freio, ele produz uma aceleração que é contra o movimento. Se o movimento era para a esquerda, ele passa a ser para a direita. Se o movimento era negativo, passa a ser positivo. Nesse caso, o módulo da velocidade também diminui. O veículo fica mais devagar. Percebe-se que somente o sinal da aceleração não é suficiente para descobrir se o movimento é acelerado ou retardado. Eu preciso comprovar o sinal da aceleração com o da velocidade. Se os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Se os sinais são opostos, o movimento é retardado. Isso para movimentos retilíneos em uma direção. Com isso, evita um grande erro nos estudos de achar que a aceleração negativa significa movimento retardado. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso estudo de aceleração. Espero que eu tenha ajudado. E muito obrigada. Olá, eu sou a Larissa e vou falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Olá, agora é a aula de MRU. Para salvar os desesperados do colégio, os desesperados do vestibular. Movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Vamos simplificar esse título para entendermos melhor esse tipo de movimento que vamos estudar, o MRU. Movimento não precisa nem explicar, é algo que se move, que tem velocidade em um certo referencial. Retilíneo. A primeira coisa que a gente tem que explicar é que retilíneo é em linha reta. O que significa ser em linha reta? Significa que a direção do movimento não vai mudar. Por exemplo, o meu carrinho que eu criei aqui no meu exemplo, andando no eixo horizontal. A direção é horizontal e sempre será horizontal. Ela não vai mudar. Ou seja, a aceleração que muda a direção, que é a aceleração centrípeta, que a gente vai estudar lá na aula de movimento circular uniforme. A aceleração centrípeta é zero, porque não há mudança na direção do movimento. Uma vez que ela começa horizontal, será sempre horizontal, ou seja, sempre na linha reta. Uniforme. O que é algo uniforme? Algo uniforme é algo que é sempre igual, sempre da mesma maneira. No caso do MRU, esse da mesma maneira é com a velocidade constante. Velocidade constante, ou seja, velocidade sempre igual. Velocidade, ela é sempre a mesma.
E se a velocidade, se o módulo da velocidade, que é uniforme, vamos aprofundar mais esse conceito. Tem a ver com o módulo da velocidade constante e o valor da intensidade da velocidade não muda. E se a intensidade da velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Também, a aceleração centrífuga ou a aceleração tangencial, outro conceito lá do movimento circular uniforme. E se você ainda não estudou esse movimento circular uniforme, esquece um pouquinho por agora a tangencial e só pensa na aceleração, que é zero. Depois você vai na aula do movimento circular uniforme e vê a diferença entre a aceleração centrífuga e a aceleração tangencial. Mas por hora fica só com a aceleração, que é igual a zero. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre o módulo da velocidade e quais são as implicâncias pelo movimento do fato da velocidade e quais são as implicâncias do movimento do fato da velocidade pelo módulo constante, Primeiro, como é que eu calculo a velocidade constante do MRU? Eu tenho aqui no meu exemplo o meu eixo horizontal. E ao longo desse eixo eu vou medir as posições desse veículo, que é o lugar, o espaço onde está o veículo ou onde ele vai estar. Então eu tenho aqui a posição SI, a posição inicial, que é a posição de partida do movimento. Quando eu comecei a estudar o movimento, o veículo estava naquela posição e ele vai chegar à posição S final. Que no caso aqui eu vou trabalhar com letras. Eu não quero trabalhar com números porque eu vou deduzir a equação com vocês. A gente sabe lá na nossa aula de velocidade média que a velocidade média é calculada pelo deslocamento. Vamos fazer isso maior isso aqui, né? Então, que a velocidade média é calculada pelo deslocamento, ΔS, que o veículo efetua num certo tempo, ΔT. O que é um deslocamento ΔS? ΔS é justamente o quanto ele se deslocou para a posição SI, até a posição S, da posição SI até a posição S. O ΔS, ele é a posição final menos a posição inicial. Foi o quanto ele andou, foi o quanto ele se deslocou, que ele usou para ir da posição inicial até a posição final até a posição inicial. E o intervalo de tempo é quanto tempo ele levou para o veículo sair dessa posição e chegar à posição final, ok? Essa é a forma. Não sei se vocês vão se lembrar, mas essa é a fórmula da velocidade média. Mas e a velocidade do MRU? Vocês lembram da velocidade instantânea, que é a velocidade a cada instante, que é aquela velocidade que quando eu olho no velocímetro, eu estou fazendo uma medida de velocidade instantânea, não da velocidade média. A velocidade que o pardal registra é a velocidade instantânea. É o instante em que a velocidade passa pelo pardal. Agora vamos pensar no MRU. E nessa história da velocidade ser constante. Se a velocidade é sempre a mesma, a qualquer momento em que eu olhar no velocímetro do meu veículo, eu vou ver a mesma velocidade, o mesmo valor da velocidade, sempre no final do meu movimento. Se eu medir a velocidade média, e se eu calcular a velocidade média, tem que dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, se eu tenho um veículo que anda sempre a 60 km por hora, toda vez que eu olhar no velocímetro, eu vou ver marcando 60 km por hora. A velocidade instantânea é sempre 60 km por hora. Na hora em que eu terminar o movimento e calcular a velocidade média, se ele andou sempre a 60 km por hora, a minha velocidade média vai ter que ser 60 km por hora. Então, a primeira implicância do fato da velocidade média do MRU ser constante é que a velocidade média ela é igual à velocidade instantânea. Não tem diferença entre os dois, ok?
Essa é a primeira implicância. A velocidade média é igual à velocidade espontânea. Só para registrar também que o meu veículo ele pode estar andando tanto para a direita como para a esquerda do meu referencial. O sistema de conversão de sinais diz que se o movimento é para a direita, o movimento é progressivo, porque ele progride nas posições. E nesse caso, a conversão de sinais diz que a velocidade ela é positiva. Ela vai ser maior que zero. Sempre que ela for para a direita, a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se o meu veículo anda para a esquerda, então o movimento é regressivo. Ou vamos usar uma palavrinha mais difícil para parecer intelectual, retrógrado. Porque ele regressa nas posições, ele está voltando. Nesse caso, a conversão de sinais sempre diz que a velocidade sempre será negativa. Ela será menor que zero. Tranquilinha, que aí é uma barbada, né? Qualquer dúvida, pare o vídeo, volte a assistir de novo, desde o comecinho para entender melhor. Mas uma consideração a respeito da velocidade média, ser constante. Uma outra implicância com o fato da velocidade média constante é que imagina que o veículo do meu desenho, do meu exemplo, foi da posição inicial até a posição final. Imagine que durante esse movimento eu fui tirando fotos sucessivas do meu veículo em tempos iguais. E o que eu vou poder perceber? Como a velocidade sempre é a mesma, se eu vou tirando fotos iguais, eu vou percebendo que em tempos iguais o meu veículo vai andar em distâncias iguais. Olha aí, cada um desses desenhos é uma foto que eu tirei da posição inicial até a posição final. E como a velocidade é sempre a mesma, em tempos iguais, que é o tempo entre uma foto e a outra, o veículo anda em distâncias iguais. Essa é uma característica que lá nos gráficos, né, ele registra essas ideias, belezinha? Também é interessante você saber calcular a posição desse veículo a qualquer instante. Por exemplo, aqui você vai ter que calcular em que posição o veículo vai estar depois de um certo tempo. Tem que ser capaz, a partir dos dados iniciais do problema, conseguir calcular, conseguir ver tudo sobre depois do movimento, onde ele vai estar, quanto tempo ele vai levar para chegar até lá, calcular a posição, que é uma equaçãozinha que com uma equaçãozinha diferente, uma equaçãozinha especial. Essa equação a gente já conhece. Se você já sabe uma, você sabe a outra. Se você conhece a equação da velocidade, você consegue chegar à equação da posição. Tu sabe que a velocidade é o ΔS sobre o ΔQ. E que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial sobre o ΔT. Eu quero a equação que calcule a posição S. Então vamos isolar o S nessa equação. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é trocar essa cor para ficar mais bonitinho. O ΔQ vai passar multiplicando. V vezes ΔQ igual a S menos SI. Lembra que eu quero calcular a posição do meu veículo, em que a posição do meu veículo vai estar. Agora, isolando o S, passei ele para o lado somando. V vezes ΔQ mais SI igual a S. Só reescrever a equação aqui, S igual a SI mais V vezes ΔQ. Essa equação é a função horária da posição. E por que ela tem esse nome? Porque ela me dá a relação variável da posição e da variável do tempo. Conforme o tempo varia, o meu eixo de referência também vai mudando. Então, ele vai me dar essa dependência. Claro que para saber a posição, eu preciso saber de onde ele partiu e a velocidade que ele andou. Vamos marcar aqui a velocidade que ele chegou. Eu preciso saber de onde ele partiu e o quanto ele andou. Se eu descubro o quanto ele andou, eu consigo chegar onde ele chegou. Essa é a lógica da função horária da posição.
Então, por hora, é só isso. Se vocês gostaram, deixa um curtir aí, deixa um gostei, se inscrevam no canal. Qualquer ajudinha, volta a ver o vídeo, deixa no comentário. Espero que tenham gostado, né, do vídeo. É isso aí, boa sorte nos estudos, viu? Até mais. Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre as características do MRUV.
Olá, meu nome é Igor e eu vou falar sobre as equações de MRUV. MRUV é um movimento uniformemente acelerado, então a velocidade varia muito. O meu desenho mostra o seguinte: eu tenho um veículo que parte de uma posição inicial SE0, com uma certa velocidade V0 e desenvolve a aceleração A. Como a aceleração aqui está a favor, eu sei que este movimento vai acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentar e não vai diminuir. As equações que a gente vamos aprender servem tanto para o movimento que tem a velocidade aumentando, acelerado, ou pelo movimento que tem a velocidade diminuindo. Então isso aqui é no intervalo de tempo de t0, que ele tem a posição inicial de S0, a velocidade inicial V0 e uma aceleração A. Depois no instante um instante genérico T, aqui na nossa aula vai ser genérico T, mas nos exercícios vai pegar o valor específico deste tema. A gente quer produzir uma equação que avalia para qualquer T, então vou deixar aqui genérico. Neste instante de T, tempo, o veículo já vai estar mais avançado, vai estar na posição S, já vai ter uma velocidade maior V, e a aceleração vai continuar a mesma, porque a aceleração não muda na MRUV. Ela é constante, então eu vejo que o veículo neste intervalo de tempo sofreu um deslocamento ΔS, que é a variação da posição. Ele saiu da posição SO e foi até a posição S. Então, este é o deslocamento que ele sofreu. Tudo isso levou um certo intervalo de tempo ΔT. Lembrando que ΔT é um tempo de instante T menos o instante inicial. Aqui nas equações eu vou fazer o tempo inicial igual a zero, que isso significa? Que quando eu comecei a estudar o movimento, o meu cronômetro marcava T igual a zero. Então o meu tempo inicial aqui ele é zero, e dessa forma o intervalo de tempo fica igual a T, um instante de tempo T, um instante de tempo que refere-se a esse instante aqui. E eu quero saber a minha posição, eu quero saber como que a velocidade o veículo está acelerando. Eu já sabia, porque a mesma é a mesma. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é uma coisa que vai nos ajudar nas equações, que é o seguinte: a aceleração, a velocidade inicial e a posição inicial para o mesmo movimento, elas são constantes. Por quê? Aceleração a gente sabe que é constante. Por a MRUV, para aquele movimento, a aceleração não vai mudar. A velocidade inicial e posição inicial são parâmetros que são decididos lá no início do movimento. E uma vez que o carro inicia dessa posição, inicia com essa velocidade, essas informações não vai mudar. Para aqueles movimentos, elas vão se manter constantes ao longo de todo o movimento. Essas informações sempre vai jogar elas nas equações com o mesmo valor para o mesmo movimento. Agora que quer estar mudando ao longo do movimento, conforme o movimento vai se desenvolvendo, ou que está mudando a posição do veículo. A posição S está mudando a velocidade V do veículo a cada instante. Tem uma velocidade, está mudando também, um instante de T, porque o tempo não fica parado, o tempo anda, né? Então isso são as minhas variáveis. As equações de MRUV vão relacionar as constantes e as variáveis. Vamos ver como que elas fazem isso. Vamos para a primeira equação: como reposicionar a nossa lâmina. Aqui primeiro, equações que é a equação da velocidade em relação ao tempo. A nossa equação é assim: V igual a zero, V igual a V0 mais A vezes T. Para que serve essa equação? Ela serve para relacionar a velocidade que o veículo vai ter num certo intervalo de tempo, T. Então,
ela vai relacionar a velocidade com o tempo, certo? Vou abreviar para ficar mais fácil. Ela relaciona V e T, ou seja, conforme o tempo vai passando, qual a velocidade que o veículo vai ter para isso. Eu preciso saber duas constantes, V0 e aceleração. Velocidade inicial e aceleração. Essas duas informações para esse movimento não vão usar mais conforme o tempo vai mudar. O tempo vai passando, a velocidade vai mudando. Dessa forma, eu consigo calcular a velocidade. E que em qualquer instante de tempo que seja mais para frente ou mais no futuro, seja no passado, consigo calcular qualquer velocidade, certo? Basta saber a aceleração dessa MRUV. E que velocidade inicial ele tinha outra coisa que está mudando, é a posição do veículo. Então eu preciso de um que me calcule aonde este veículo vão estar. Já tenho uma que calcula com a velocidade. Ele vai estar a equação que calcula aonde o veículo vai estar. É a função da posição em relação ao tempo, que é dessa forma. Que eu preciso saber de onde ele partiu, eu preciso saber a velocidade inicial, o instante do tempo que no caso aqui é T, genérico. Aceleração, às vezes tempo, aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa equação relaciona a posição S, que estreia num certo intervalo de tempo. Que conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando e ele vai me dizer a equação. Vai me dizer aonde o veículo vai estar. Então, está a equação aqui relaciona posições e tempo. Sempre que eu quiser saber a posição num certo intervalo de tempo, eu uso a função da posição em relação ao tempo. Eu tenho que saber os valores das informações sobre as constantes, da onde partiu, com que velocidade partiu e que aceleração tinha. Eu preciso saber essas informações também, senão eu não consigo usar as equações. Existe uma terceira equação que é bastante útil, que ela tem uma função um pouco diferente, que é chamada de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado, a velocidade que ele vai ter num certo tempo t, igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Reparem que esta equação é de Torricelli, italianíssima, equação de Torricelli, certo? Essa equação aqui, ela relaciona que velocidade que o veículo vai atingir depois de um certo dia. Deslocamento delta S. Reparem que essa equação aqui, ela não exige que eu saiba o tempo. Ela é bem chamada a equação independente do tempo, porque eu consigo resolver essa equação sem saber o intervalo. Então vamos fazer um resumo. Sempre que a gente quer saber a velocidade e tem o tempo, todos vocês usam a função horária da velocidade. Quer saber a posição que o veículo vai estar e tem o tempo, a função horária da posição não tem o tempo e que tu vai usar chama o Torricelli. Chama o Torricelli que ele vem te ajudar. Também às vezes pode acontecer do exercício do enunciado não ter da aceleração, e tu pode calcular a aceleração isolada. Ela tem nessa equação, lembrando que isolando a aceleração dessa equação você vai cair. Se tu não percebeu ainda, fica fácil de ver agora. Aqui, ó, se tu isolar a aceleração nessa equação aqui, tu vai cair na famosa equação da aceleração. Tu vai cair nessa equação aqui, aqui é a equação que vai calcular a aceleração. Aqui descobriu a aceleração. Agora parte para as outras e equações, tá certo. Então essas aí são as equações de MRV. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Falou, é nóis.